Boa tarde a todas e a todos. Damos início, então, à audiência pública no âmbito da Comissão de Saúde desta Câmara Municipal de Vereadores do município de Florianópolis. Sou o Dr. Ricardo, presidente dessa comissão. Temos aqui o vereador Furlan, vice-presidente da Comissão de Saúde, vereador Coronel Paixão, membro da comissão, vereador Deglaber Goulart, também membros da comissão, que um tanto de vocês já conheceram, tiveram oportunidade, inclusive, de fazer uma reunião com a comissão, que é o motivo, inclusive, da realização desta audiência pública. Essa audiência pública, ela atende a uma solicitação conjunta dos senhores vereadores da Comissão de Saúde, atendendo ao apelo dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias do município de Florianópolis, para que se discuta o avanço na conquista de direito desses trabalhadores, um avanço na legislação representada pelo avanço municipal daquilo que a gente já tem consolidado enquanto garantia de direitos na legislação federal. Esse requerimento também, essa decisão foi respaldada também por uma indicação, um requerimento que foi posteriormente aprovado em plenário, também assinado pelo vereador Afrânio Beaupré. Queria, então, para que a gente possa fazer esse debate, eu queria registrar a presença, agradecer a presença neste debate, convidar a compor a mesa o senhor Mário Bastos, secretário adjunto municipal de saúde, aqui neste ato, representando o senhor Carlos Daniel Moutinho Júnior, secretário municipal de saúde. Gostaria de solicitar, agradecer a presença e solicitar a presença à mesa também da doutora Renata Fetti, que aqui representa o senhor Gustavo Miroski, secretário municipal de Administração e Previdência, e dando reconhecimento pela articulação da reunião ampliada anterior, pela realização do abaixo-assinado, pela representação que vem fazendo junto a esta Câmara de Vereadores, em nome dos agentes comunitários de saúde e de endemias no município, vou solicitar que o senhor Volgumar também faça parte da mesa para que a gente tenha a representação adequada desse debate. Nós ainda procuramos sempre, nas audiências públicas, visto o caráter representativo deste debate e visto também que a discussão que é feita aqui ela é transmitida pela televisão, nós aproveitamos o debate em torno dos temas para que a gente possa fazer a divulgação adequada. Então, eu vou procurar fazer, muito brevemente, aqui um resgate desse tema, para que as pessoas que estão acompanhando de casa e posteriormente também vão ver a audiência pública tenham a noção exata do que é que a gente está debatendo. É noção clara entre os trabalhadores da saúde que o avanço do Sistema Único de Saúde, desde a sua Constituição, na Constituição de 88, ele se debruça sobre a necessidade de termos uma atenção primária e uma saúde da família fortalecida. É por conta disso que o programa de agentes comunitários, gestado e implementado na década de 90, que se fortaleceu e se transformou no Programa de Saúde da Família, tem ao longo do tempo destacado o papel essencial, imprescindível dos agentes comunitários no trabalho de promoção da saúde, no trabalho de prevenção e também o seu papel no aspecto curativo e reabilitatório do Sistema Único de Saúde. Esses papéis eles são destacados também no trabalho dos agentes de endemias, e aqui não vou explorar muito, mas as notícias do nosso estado com os casos de autóctones, os casos produzidos em Santa Catarina de dengue, evidenciam a necessidade de um fortalecimento do papel desses colegas. Então, já é claro para nós o quanto que o papel dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias tem que ter uma evolução do seu desempenho, da sua estruturação, da sua
qualificação. Para isso precisa-se, obviamente, de estrutura e também precisa-se de avanço do aspecto legal e no aspecto dos seus direitos. Em 2006, foi nesse bojo, foi aprovada no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente a emenda constitucional número 51, que regulamenta, que cria, dentro dos artigos da Constituição Federal, mais especificamente no artigo 198, a noção de que os agentes comunitários e os agentes de endemias têm que ter uma regulamentação, devam ter uma regulamentação especial, visto as suas características, visto o desempenho do seu papel diante do Sistema Único de Saúde. Essa emenda constitucional número 51 modificou a Constituição Federal e obrigou que a legislação federal fosse, então, melhorada e foi criada, então, foi aprovada a lei número 11.350, que é a que obriga os municípios e os entes federativos a incorporarem aos seus quadros os agentes comunitários de saúde. O vereador De Glaber participou um tanto dessa discussão aqui nos últimos momentos, durante a última legislatura, e fez com que, em particular, o município de Florianópolis absorvesse os agentes comunitários, que, inclusive, era uma luta antiga, que tinham um vínculo muito precário. Começou isso com a FLOV, e, por conta desta lei, oportunizou que Florianópolis tivesse a incorporação dos agentes comunitários e os agentes de endemias para o quadro municipal, mas ainda enquanto categoria criada por esta lei, que é a categoria do empregado público. Hoje o que temos são agentes comunitários de saúde e agentes de endemias como seletistas do município de Florianópolis, e o pleito que foi apresentado à Câmara de Vereadores é que a gente debatesse e propusesse algum instrumento que desse a opção desses trabalhadores virem a se tornar efetivos, como já o são, mas efetivos estatutários do município de Florianópolis, da forma como alguns municípios já o fizeram, como Salvador, como o próprio município de São José e Palhoça, muito próximos aqui da nossa cidade. Já corre, dentro dessa Casa Legislativa, um projeto de lei que procura estabelecer esse caminho, independentemente, que é de autoria do vereador Badeco, e aqui, fora ainda da defesa ou da análise do projeto de lei, esse projeto acabou provocando algumas discussões. Tem aqui um parecer da Procuradoria-Geral do município relativo a essa iniciativa do vereador. Independentemente disso, o que a gente precisa é uma concordância entre a Casa Legislativa e o Executivo Municipal, porque qualquer vereador aqui pode levantar a bandeira sem se ater à questão da iniciativa, porque necessariamente isso tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo Municipal, isso não pode ser uma iniciativa de vereador. Então, eu poderia também fazer isso e, como popularmente se fala, jogar para a torcida e dizer que aquilo ali tem que ser aprovado, que a gente tem que ter uma concordância entre o Executivo Municipal e essa Casa Legislativa para que qualquer iniciativa que venha nesse objetivo do Executivo Municipal tenha o seu trâmite muito rápido aqui dentro da Casa Legislativa. E é para isso que essa audiência se presta, né? Então, nesse sentido, inclusive, queria muito agradecer a presença do Mário Bastos, né, que é o secretário adjunto de Saúde. Queria agradecer sobremaneira também a presença da representação aqui da Secretaria Municipal de Administração, no nome da Renata Fetti. E eu queria aqui abrir o debate em torno desse assunto e imediatamente já passar a palavra para o Volmar, para que possa fazer uso da palavra à tribuna, para reafirmar algumas questões que já coloquei, mas para balizar a nossa audiência pública. Fique à vontade, Volmar.
que está sendo realizada exatamente por conta da organização dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Então, essa audiência pública está sendo provocada por essa organização, inclusive é motivo de congratulações desse vereador e da Comissão de Saúde, porque a gente espera exatamente esse compromisso dos trabalhadores da saúde com a melhor estruturação da saúde do município. Então, parabéns pela união, pela garra em torno do tema, né? E eu vou lhe conceder inicialmente aqui, Vomar, 5 minutos. Se achar necessário mais, fique à vontade. Então, eu queria retribuir o agradecimento, né, pela disponibilidade que a Câmara e o Executivo, né, em acolher essa nossa demanda aqui. A gente se sente muito feliz por abrir esse espaço aqui para a gente começar um diálogo bonito, respeitoso, sério, né, que todos vão ganhar. Ganhamos nós e ganhamos também a administração pública indiretamente. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: existe um movimento nacional que da passagem da transposição dos agentes comunitários da condição de seletista para estatutário. Os exemplos bem próximos de nós é São José. Por exemplo, São José, todos os agentes comunitários são estatutários hoje. Palhoça, então, eu poderia assim, citar um monte de cidades no Brasil, eu tenho até aqui, depois eu passo para a mão da comissão. Bem, por que isso foi possível, essa transposição? Por que os governos estão fazendo isso? Por quê? Já foi citado aqui que a emenda constitucional de 2006, e a 11.350, que regulamentou essa emenda constitucional, permitiu isso. O governo viu que essa categoria, agente de saúde e endemia, são tão importantes que ele se preocupou e quer dar uma solidez, consolidar essa profissão dentro do Brasil. Eu queria dizer rapidamente o seguinte: em 1991, fazendo uma memória do nosso trabalho, eu acho que isso é importante, porque isso ajuda na nossa luta. Em 1991, foi lançado no Brasil o PAX, um grupo de agentes lá perdido no meio do Nordeste, né, fazendo aquelas visitinhas rápidas assim nas famílias e tal, trabalhando a questão da promoção, da prevenção, né, medidas simples, né, o sorinho caseiro, aquele, né, água e açúcar. Conseguiram, olha o resultado, conseguiram reduzir a mortalidade infantil no país em mais de 50%. Isso é um fato, isso o Ministério prova. Bom, essa experiência dos agentes foi tão exitosa que o governo, então, em 1994, junta esse grupo de agentes, o médico e o enfermeiro, e dá o nome de PSF. E isso está sendo implantado em todo o país. Então, não é pouca coisa que nós estamos aqui, né? Então, eu queria dizer o seguinte: o que nós queremos hoje aqui? Nós queremos aqui o seguinte: passar, já disse, da condição de seletista para estatutário, mas contemplado pela Lei 063 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Florianópolis, com base nisso, com todos os seus direitos e obrigações. Por que isso? Porque isso nos vai assegurar um desenvolvimento, crescimento, ascensão profissional, tanto vertical como horizontal, né, triênio, licenciamento, tudo aquilo que a gente já conhece, que não temos hoje. Muitos ACS de saúde, né, agente de saúde e endemia, estão na rede aqui há mais de 12 anos. E sabe quanto ainda é o salário mínimo hoje? Com 12 anos de... Né? Então, isso é um problema. Nós queremos também ser enquadrados no plano de cargos e salários que incentive a nossa carreira de endemias e de saúde. Nós queremos mais segurança no nosso trabalho. Queremos ser servidores de Estado, né? Com todos os seus direitos e deveres, porque a gente acha assim, que servidor de governos, de certa forma, não existe muitos casos, a pressão política, aquela coisa, a gente quer ser um servidor, como qualquer servidor, né, do nosso município. Com certeza, essa valorização nossa, quanto estatutário, vai melhorar o nosso serviço, com certeza, prestado à comunidade.
Porque qualquer cidadão, qualquer profissional, quando ele está em condição precarizada, ele não dá o melhor de si. Isso é inerente ao ser humano. Isso não é porque... Então, assim, a gente quer mudar esse quadro, quer ser mais valorizado. Como eu disse, muitos municípios já fizeram a transposição e é o que a gente quer aqui. Agora, eu queria alertar o seguinte. Tem 3 coisas que eu acho que é importante a gente estar dizendo. Tá. Prometo que é mais um minuto. Assim, tem que estar claro o seguinte. Eu já vi dizer assim, agente comunitário de saúde, como que quer ser estatutário se não fez concurso público? A Constituição, e nunca vai fazer, a não ser que mude a Constituição, a emenda constitucional. Sabe por quê que não pode fazer com concurso público? Porque lá no artigo 8º da Constituição, diz o seguinte, só é possível para o agente fazer processo seletivo porque ele tem que morar na comunidade. Por isso que não é permitido o concurso público para o agente, e sim processo seletivo. E o vínculo empregatício, a 11.350, que é a lei já citada aqui, dá 2 formas de a gente ser assim, admitido na prefeitura. Ela recomenda, a 11.350, a condição de CLT, o que nós somos hoje, não é isso? Mas ela abre, no mesmo artigo 8º, o seguinte, caso, salvo se o município dispuser de lei de forma diversa. E é aí que a maioria das cidades do Brasil pegou isso aí e tornou os agentes comunitários estatutários. Então é isso. Eu quero passar depois à mesa, ao nosso secretário, né? Só para finalizar, o secretário Cândido, prometo 30 segundos, o secretário Cândido está aqui, pessoal. A gente não tem espaço para falar, tem que aproveitar. O secretário Cândido... Não. Eu passo a mesa. O secretário Cândido homologou, todos nós fizemos processo seletivo público aqui no município. Ele homologou, através dessa portaria 070 de 2007, ele homologou a prova de todos nós que estamos aqui, certo? Muito obrigado. A gente quer o PS... A gente quer, acima de tudo, um PSS forte, nós queremos um PSS forte e queremos ser agentes, guerreiros, lutadores de um SUS ainda mais forte. Depende de cada um de nós, depende da nossa valorização, da nossa dignidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Volmar. Já vou passar a palavra e convidar a tribuna. Secretário Adjunto de Saúde, senhor Mário Bastos. Inicialmente, dar 5 minutos. O senhor fica à vontade para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor vereador Ricardo, demais vereadores que compõem a mesa, representante da Secretaria de Administração, representante dos agentes, a todos os agentes comunitários e de endemias, meus cordiais cumprimentos. Bom, primeiro começar a dizer, em nome do secretário Daniel, da Secretaria da Saúde, da Prefeitura, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, como já foi muito bem pontuado pelo vereador Ricardo. O município de Florianópolis tem muito expressamente, muito claramente, já há algum tempo definido, a estratégia de saúde da família como eixo norteador de todas as políticas de saúde do município, né? A partir da estratégia de saúde da família que saem todas as demais políticas de saúde do município. E na estratégia de saúde da família é o trabalho dos agentes, talvez o principal sustentáculo de um serviço de saúde bem feito, bem executado, que traga os benefícios à população. Então, de início, a gente quer salientar esse caráter tão importante do trabalho desenvolvido pelos agentes, né? Lembrar também, como já foi lembrado, que o município de Florianópolis, em 2007, foi um dos primeiros no Brasil a fazer a desprecarização, saindo lá do contrato então, a FLOV, para o quadro de município, ainda como regime seletista de todos os agentes comunitários e dos agentes de endemias. Mas agora a gente se depara com a questão da transposição de CLT para estatutário, né? A posição da Secretaria da Saúde é a seguinte, né? Nós não vemos nenhum problema, a princípio, com relação a isso, né? Se é um anseio da categoria
Se existe viabilidade jurídica, se existe viabilidade orçamentária e financeira, se não vai trazer problema algum à execução de serviço, como realmente não vai fazer, não vejo nenhum problema para que isso possa ser contemplado. No entanto, não obstante já alguns municípios já terem avançado nessa ideia, aqui em Florianópolis nós ainda temos algum óbice jurídico a ser vencido, né? Nós temos pareceres, consultoria jurídica da Secretaria da Saúde, da Procuradoria do município, dando conta de que é inconstitucional a tal transposição. Apesar de ter sido muito bem pontuado também pelo Volmar, que a emenda constitucional traz ali que os agentes, se houver uma lei dispondo em contrário, dispondo nesse sentido, pode ser enquadrado como estatutário, né? Ao mesmo tempo, a Constituição também diz que a investidura em cargo público tem que se dar por concurso público, né? Existe uma lei complementar no município hoje, dando conta de que o regime dos agentes é seletista. Não estou fazendo aqui nenhuma defesa das teses que existem hoje aí. Existem teses em vários municípios dando conta de que é possível, e existem pareceres no município de Florianópolis dando o contrário. Enquanto esses pareceres não forem vencidos, reconsiderados, se for o caso, não vejo como a gente avançar nesse sentido. Mas acho que a gente pode encaminhar no sentido de ver tudo que já existe aí em outros municípios, a maneira como eles conduziram, e buscar reuniões com a assessoria jurídica, com a Procuradoria do município, para tentar rever e ver o que pode ser feito com isso aí, né? Mas não somos contrários, né, a essa transposição, mas esses pareceres jurídicos, esse óbice jurídico tem que ser resolvido de alguma forma o quanto antes para poder avançar. E tenho que dizer também, né, a gente quer fazer aqui uma conversa muito clara, muito objetiva, vencido o óbice jurídico, há que se fazer o impacto financeiro disso, que ainda, até onde eu sei, não existe, não foi feito. Quero crer que não deva ser um impacto muito considerável, até porque, na qualidade de seletistas, já fazem parte da folha de pagamento da Secretaria da Saúde, já fazem parte da folha de pagamento da Prefeitura, já estão ali embutidos de alguma forma. Imagino que o impacto não deva ser muito considerável, mas há que se fazer esse estudo, há que se fazer esse impacto. E aí vai envolver, né, a Secretaria da Administração, obrigatoriamente, a Secretaria das Finanças, obrigatoriamente, mas não é nada, né, que se possa dizer impeditivo desde já. Mas há que se resolver, que se discutir essa questão também, o impacto financeiro e o imbróglio jurídico que ainda existe no município de Florianópolis. Então, superando esses dois obstáculos, acho que a gente pode, não vejo nenhum problema em fazer a transposição, né? No mais, reitero aqui o que já foi dito pelo representante dos agentes. Nós também clamamos e fazemos coro a um diálogo aberto, franco, harmonioso, para se conseguir uma solução, né, um encaminhamento que seja bom para vocês, mas dentro de uma segurança jurídica, dentro de uma condição financeira que seja possível. A Secretaria da Saúde permanece à disposição, vai conversar com a Procuradoria, vai voltar a conversar com a nossa assessoria jurídica, vamos conversar com um grupo que já existe, uma comissão formada para isso, e vamos buscar o melhor caminho para resolver esse problema. Mas devemos superar, então, primeiramente, essas duas situações, o impacto jurídico aqui no município e o impacto financeiro que deve ser realizado ainda. Então, de início, eram essas considerações, vereador. Obrigado. Queria agradecer as palavras do Sr. Mário Bastos, secretário adjunto de saúde do município, e reenfatizar algumas questões colocadas por ele, que reafirmam um tanto daquilo que eu falei no início da nossa audiência pública. É necessário aqui idealizarmos que o caminho para a consolidação desse pleito, ele seja o consenso em torno do assunto, visto exatamente que as ações de inconstitucionalidade nos municípios que tiveram a mudança da lei, em grande parte foram iniciativas do Executivo Municipal, onde essas leis elas foram implementadas. Então, não adianta aqui a gente avançar, ter uma lei aprovada e
não haver a concordância do Executivo Municipal, que pode vir a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, e isso praticamente é a nossa luta dar em água. Antes de passar a palavra à doutora Renata, que vem aqui representando o Executivo Municipal, mais especificamente a Secretaria de Administração e Previdência, eu vou procurar aqui ler o que para nós é a interpretação do quanto que isso é possível. A transposição dos cargos, né? O artigo 1º, aliás, o artigo 198, no parágrafo 4º da Constituição, ele fala que os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, permite aos executivos fazerem aquilo que já foi feito, que é através do processo seletivo público, e aqui eu vou dar destaque à portaria, ao ofício número 056 de 2007, assinado pelo ex-secretário municipal de saúde, senhor João José Cândido da Silva, que falam explicitamente que as provas, elas feitas pelos agentes comunitários, elas foram encontradas, estavam armazenadas, estavam localizadas nas unidades de saúde e que foram remetidas, estão sob cuidados da Secretaria Municipal de Administração e Previdência. Isso nos remete, então, ao artigo 8º e 9º da Lei 11.350, que fala, que é a regulamentação desse item da Constituição, né? A contratação de agentes comunitários e agentes de endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições, e que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele não fala de universalidade, ou seja, ele exclui a necessidade de que o processo seletivo ele seja para todas as pessoas do Brasil, que é o que o concurso público prega, que é o acesso universal a essa seleção. No seu parágrafo único, ele fala que caberá aos órgãos ou entes da administração, no caso o município, em cada caso, certificar a existência de anterior processo de seleção pública para efeito de dispensa do que fala o referido anterior, que é uma nova seleção pública. Ou seja, ele traz aqui a legalidade do que foi feito, que é trazer para dentro do quadro municipal. Feito isso, o que abre enquanto possibilidade, é até um pouco disso, doutora Renata, que eu vou procurar explorar a sua presença aqui, que isso pode ser feito novamente, inclusive, ou seja, não é só uma situação de trazer para dentro da administração vocês que já trabalhavam pela municipalidade, mas que isso pode ser feito novamente. Isso pode-se adotar uma nova seleção pública, trazermos novos agentes comunitários de saúde, e assim, como em qualquer outra categoria da municipalidade, agora excluindo a particularidade de ser agente comunitário de saúde ou agente de endemias, pode haver transposição. Então, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é a legalização da situação de vocês enquanto agentes comunitários com olhar sobre a Constituição. E a outra coisa é aquilo que pode ser feito com qualquer outro servidor público, trabalhador da municipalidade, que é fazer a transposição de vínculo. Então, a gente não misturar muitas coisas, que quando mistura, embola e pode causar uma certa confusão, né? Até porque não está se criando um novo quadro de funcionários. Sim, nós estamos fazendo, como o Ricardo falou, o vereador Ricardo, transposição, como foi feito na época, que não eram nem reconhecidos como classe trabalhadora, já foi uma conquista de vocês de ser reconhecido, e posteriormente vamos para a CLT. Então, é só transpor, não é criar novamente
um novo, como é que se diz, concurso público para criar novas vagas. Então, é só transferir. Então, esse entendimento é correto. Isso. Eu queria convidar a doutora Renata para fazer uso da palavra, se puder fazê-lo à tribuna. Eu agradeço. Inicialmente, 5 minutos. Se precisar de mais tempo, doutora, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Eu sou Renata, estou representando a Secretaria de Administração. Eu sou diretora de Gestão de Pessoas. A questão da transposição do regime dos agentes comunitários e agentes de endemia, ela, inclusive, fez parte, vocês devem conhecer, da database 2013. Então, eu, como representante, na verdade, da administração na mesa de negociação, discutimos isso com o sindicato, não sei se tem algum representante do sindicato aqui hoje, e foi discutido com o sindicato a questão, e a matéria foi levada à consideração da Procuradoria-Geral do município, que, inclusive, o secretário adjunto já comentou que teve um parecer, a princípio, sobre a inconstitucionalidade da transposição. A questão muito bate realmente em cima de concurso público, processo seletivo, concurso público. Vou dar, na verdade, essa documentação ali eu não tive acesso ainda. Se ela ainda estiver lá, na verdade, ela deve estar lá no arquivo da administração. Vou dar uma olhada na documentação. Acredito que a gente possa conversar de novo com a Procuradoria, com a Secretaria da Saúde, sobre, na verdade, sobre essa segurança jurídica que a Prefeitura, que o Executivo precisa hoje para fazer o encaminhamento de qualquer projeto aqui para a Câmara. Não vou repetir o que o secretário já falou, na verdade, a gente está aqui... Hoje eu estou aqui com embasamento no parecer da Procuradoria e da Assessoria Jurídica, que, na verdade, um ponto a gente ainda precisa passar, que é o da legalidade, da constitucionalidade, mas eu queria só, na verdade, pontuar outra parte da Diretoria de Gestão de Pessoas, da database de 2013, que os agentes sempre foram, na verdade, embora empregados públicos, também são tratados em todas, na verdade, nos dissídios. Então, o que a gente pode alcançar os agentes comunitários, hoje a gente fez, que vai ser a elevação do piso para 806, todos os agentes vão ser contemplados com isso. As outras duas parcelas do dissídio vão incidir em cima do 806, do piso. E o que foi acordado com o Sintrazen é que, enquanto não definida a discussão sobre a transposição do regime, a comissão paritária formada entre membros do Executivo e do Sintrazen, ao estudar o plano de carreira, o PCCS, do quadro civil, estudará também um plano de carreira específico para os agentes comunitários e agentes de endemia. Então, assim, quando o Vomar falou em vantagens, em tabela salarial, triênio, alguma coisa nesse sentido, a gente pode estudar, enquanto comissão agora, um plano de carreira específico para os agentes comunitários. Então, a Secretaria está disposta a estudar, contamos com a participação de vocês também. A gente tem mais acesso com o Sintrazen, que faz parte da comissão, mas na verdade, qualquer dúvida de vocês, qualquer sugestão, qualquer coisa, eu estou, na verdade, à disposição lá na diretoria. E, na verdade... na verdade, é isso. Que, só para deixar claro que, a gente vai estudar alguma coisa de plano e, paralelamente, a gente estuda a parte da transposição do regime. Então, obrigada. Obrigado, Renata. Eu queria aqui deixar registrado uma outra informação. Nós estamos aqui trabalhando numa iniciativa, inclusive pautada pelo parecer da Procuradoria, que se posiciona, ao analisar o projeto que tramita nessa casa, que fala que, em outras palavras, abre aspas, vale frisar que não se admite a denominada transposição automática do regime seletista para o estatutário. Nós estamos, inclusive, trabalhando aqui numa minuta de um projeto para apresentar para a administração municipal,
que permite, que faculta a cada trabalhador essa transposição. Ou seja, o caminho de se ingressar via o estabelecido pela Constituição Federal, que é da seleção pública, enquanto seletista, enquanto empregado público, e aí facultando aos trabalhadores a possibilidade do ingresso no regime estatutário através dessa transposição. Acredito que outros detalhes sejam importantes, que inclusive colocamos aqui nessa minuta, que é de temos que debater também a questão previdenciária nesse caso e qual que seria o enquadramento de cada trabalhador nas tabelas que hoje tem, e aqui a minha sugestão já fica para que, embora obviamente respeitando e entendendo que a representação maior dos servidores públicos municipais é o Sintrazen, inclusive já fui diretor desse sindicato, acredito que a gente possa focar no problema aqui debatido e que possamos constituir, junto com a administração municipal, mais especificamente a Secretaria de Administração, já que agradeço a disposição da Renata, a tribuna, de fazer isso, de estudarmos com mais direcionamento este problema. Então, aqui já coloco, enquanto sugestão da nossa audiência pública, que formemos uma comissão, junto com a Comissão de Saúde, junto com a representação dos agentes de endemias e comunitários de saúde, e junto com a administração municipal, para que a gente possa driblar qualquer dificuldade que essa ideia possa criar, para que a gente regularize a situação, como é o pleito dos agentes. Eu vou passar a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da mesma. O vereador De Glabrer já se manifestou aqui que quer utilizar a palavra, e eu queria solicitar aos presentes a inscrição, quem quiser fazer uso da palavra, e eu vou tomar aqui a liberdade, vereador De Glabrer. Vou tomar a liberdade aqui, vereador De Glabrer, de encerrar a inscrição durante a sua fala, para que a gente possa calcular o tempo que a gente vai transcorrer na nossa audiência pública. Se tiver um mundaréu de gente querendo falar, a gente vai ter que o tempo ser um pouquinho menor, né? Então, quem quiser fazer uso da palavra, levanta a mão durante a fala do vereador De Glabrer, que a gente faz a inscrição e depois dá o tempo. Vereador, fique... Senhor presidente, em nome do vereador Ricardo, presidente dessa casa, cumprimento todos os outros vereadores, presidente da associação, os funcionários, os amigos, senhoras e senhores. Quando eu vejo a luta de vocês, eu me retrato ao passado, né? Como eu comentei ali das conquistas, na época quando o vereador Juca, que era secretário de saúde também, que foi um grande parceiro de vocês, um monte de conquista também, não está aqui presente mais nessa casa, mas os passos importantes foram dados com o tempo. E eu vejo que isso aqui não é um problema, hoje isso aqui é a cria de uma solução, né? Porque o problema era muito maior no passado, que não era nem reconhecido como profissão. Então, eu faço até um apelo, que na época, eu era líder do governo, e a gente teve essa conquista com o Dário de passar vocês para a CLT. Então, eu faço um apelo agora à bancada do governo também, aqui representada pela Renata também, pelo secretário adjunto, que não vai ter impacto nenhum na folha do governo. Não vai ter impactação, até porque a Renata também falou ali agora. Então, eu não vejo motivo nenhum, que tem o Paraná, tem Rio de Janeiro, tem São José, tem Palhoça, tem vários estados do Brasil. Se conseguiram fazer, por que Florianópolis não vai poder fazer? Basta ter vontade política, que se tiver vontade política, pode mandar esse projeto para casa que nós aprovamos em menos de um mês aqui. Não vai haver necessidade nenhuma de outra audiência pública e nada. Então, basta ter vontade política. Esse é o meu encaminhamento. Obrigado. Muito bom, vereador De Glabrer. Eu tenho inscrito aqui a Silvana Teixeira, que é agente de endemias. O Volmar solicitou o uso da palavra novamente, já declinou aqui do uso da palavra. A Rose pediu para falar.
O Jairzinho, é tão pequenininho que está sumido ali atrás do... Então tá, e a Helena, é isso? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Se não, eu encerro aqui as inscrições. Então tá, Silvana, vamos lá, minha amiga. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar essa mesa nessa Casa Legislativa, doutor Ricardo, agradecer, né, pela oportunidade aqui hoje, de não deixar de mencionar os outros membros da mesa, o Mário, a administração aqui presente, o meu colega Volmar, Paixão, Furlan. Muito obrigado por vocês comparecerem hoje aqui nessa audiência. A meus colegas aqui, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias. Para mim, hoje foi uma grande surpresa essa audiência aqui. Na verdade, as coisas foi acontecer meio atribulado, né? Que a gente teve que ligar, ficar contactando todos os postos e os agentes de endemias, como somos em menores grupos, é mais fácil, né? Bom, o que me traz aqui hoje nessa Casa Legislativa é uma coisa atípica que vem acontecendo hoje no município de Florianópolis. Claro que eu quero, é a mesma luta, o mesmo segmento que nós temos hoje aqui, né? Que é o regime seletista, mudança para estatutária. Eu acho que isso é possível, sim. Até porque os outros municípios do Brasil aconteceu isso, e não seria diferente aqui no município de Florianópolis. Porque se aqui é inconstitucional, por que lá não é? Essa é a minha dúvida aqui hoje. Da situação atípica que eu venho aqui falar é a respeito do caso dos focos de dengue em Florianópolis. A situação está ficando grave, sim. Hoje, nós, em endemias, somos 59 aqui no município, e nós estamos com uma infestação muito grande dos focos de dengue, Coloninha, Capoeiras, Jardim Atlântico, Monte Cristo e Abraão. E vou dizer outra coisa para vocês. Temos 2 focos no Santinho, no Costão, e agora nos deparamos com foco positivo também na Tapera. Vocês acham que com 59 agentes de endemias nós consigamos dar um jeito aqui na dengue Florianópolis? É impossível, né, gente? Vou falar da portaria do secretário de Saúde, na época, o doutor Cândido, fez esse acordo, que não podia ser demitido ninguém, nem contratado ninguém. E essa situação se perdura até hoje. Não se contrata ninguém e também não podemos ser demitidos, porque nós já estamos há 5 anos no município de Florianópolis, dentro do quadro. Porque hoje, a minha indignação é essa. Você vai em qualquer empresa, em qualquer loja de Florianópolis, você diz qual é a profissão? Agente de endemias. O computador não aceita, não existe. Ou é agente sanitarista, ou agente de saúde pública, ou agente ambiental. A gente sabe que hoje o caminho é inverso. Em vez de ser legislativo para o executivo, é do executivo para o legislativo. Eu acredito que o prefeito, sim, eu acho que ele tem capacidade de assinar esse acordo, que esse projeto venha a essa casa para a mudança de regime, sim, porque nós merecemos. Tem gente aqui nessa profissão há mais de 12 anos. Era isso que eu queria dizer hoje. Agradecer a todos que participaram da audiência, embora que a gente gostaria que viesse os 600 aqui para encher essa casa e dizer que a gente... não sei que não cabe. Era isso aí, agradecimento especial de Glaber, que nós, os agentes de endemias, como nós somos lotados no centro de zoonoses, nós não temos base como os agentes comunitários, que são os postos. Então, ele, na gestão dele como secretário do continente, arrumou uma salinha lá, que é no CEAzinha, na Secretaria do Continente. Hoje é nossa base lá. É pequeno o espaço, mas a gente agradece de coração. Hoje é o espaço que nós temos para ficar lá hoje. Obrigada. Silvana, muito obrigado. Rose, por favor. Na sequência, Jair Batista Ramos. Primeiro ela, depois Vossa Senhoria. À vontade, Rose. Queria agradecer a mesa, o Ricardo, o Paixão, o Mário, a Renata, o Vomar, o Fulan. Esse povo de Deus aí que trabalha pra caramba para a saúde, né?
E lembrar que a gente economiza bilhões e bilhões, né? Que, meu Deus, se a gente for ver lá 20 anos atrás, quantas pessoas morreram porque, né? Por doenças que contaminavam, né? Tuberculose que está pegando. Hoje estou no posto da Prainha, a gente está vendo aí que tem esse pessoal de moradores de rua aí, com tuberculose e tal. A gente vai atrás. Enfim, só um exemplo, né? O que eu vim aqui pedir para vocês é o seguinte. Prazo. Porque, assim, ó, a gente sabe que está tendo problema no jurídico, né? O jurídico e o... o que vocês falaram ali é o jurídico e financeiro. Então, assim, ó, a gente gostaria de saber qual é o prazo, assim, quando que a gente vai ter uma resposta disso. Porque, assim, ó, é fácil, tem um problema, só que a gente sabe que tem uma solução, mas a gente queria saber o prazo. De repente, nós já temos 5 anos, né, que a gente passou para o município. E até agora, né, aliás, esse ano, a gente quer até agradecer ao César, a equipe, porque todos os anos que tiver de negociações, a gente nunca levou nada. Vocês sabem disso, né? Esse ano, a gente, graças a Deus, a gente saiu do mínimo. Estamos esperando agora o final do mês, muita gente não está acreditando. Eu estou botando fé pessoalmente, né? É verdade, gente. Eu estou ouvindo. Rosa, é história, que a gente tem contato com o pessoal. É história, isso não vai acontecer. Vai, tenho fé. Te garanto que esse prefeito vai ser o nosso querido, né? Porque eu acredito que ele tem boa vontade. É um rapaz novo, rapaziada nova que está com ele também. Essa Câmara aqui também renovou bastante, né? Então, assim, o que eu venho pedir para vocês é, se vocês têm um prazo para dar para nós, assim, dizer assim, ó, daqui a 2 meses, nós já temos uma resposta. Né? 2, não, estou dando um exemplo, né? E só... Não. É assim, ó, eu estou dando um exemplo, pode ser que venha antes, né? E outra coisa também, gente, a minha colega falou sobre a falta dos colegas de Demias. E nós, agentes, que antes era 700, hoje não chega nem 500. Todos os postos de saúde estão faltando agente comunitário. A vacinação ali no nosso posto deu baixa, né? Eu te garanto que a gente não conseguiu a meta, que é de 80%, devido à quantidade de agentes que está faltando na rede, né? Que é uma coisa importante. Então, assim, ó, e perguntar também quanto que vai ter quando a gente resolver esse problema nosso aqui, porque é complicado. Se a gente passar processo para estatutário, como é que vai ser os próximos que entrarem, né? E lembrando que quem fez, que eu sei que eu participei da comissão na época, foi corrigido, foi visto prova por prova, as pessoas que estão aí hoje ficam com receio, mas vou fazer prova de novo. Não, gente, não vai fazer, porque já fez, não tem como fazer. Né? Então, assim, e a pergunta aos próximos, como seriam, né? São tudo perguntas que a gente... na dúvida, né? E pessoas da comunidade, pessoas que têm vontade de ser agente comunitário, a própria comunidade pergunta para a gente, Rosa, como é que vai ser? Chegando para vocês também, acho que não é diferente, né? E eu acho que é isso, né? E lembrando também, ó, é uma coisa que eu sempre falo, né? Sobre o nosso PSF, né, gente? Que, pô, quase 15 anos aí, né, cara? Não, gente, não faz noção. Não, trabalha e não ganha. E outra... Esse PEMAC, meu Deus, médico R$1.000, agente R$13. É uma vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Não. Gente, não dá para tomar nem 2 cervejinhas com R$13. É verdade, velho. Eu acho que assim, esse PEMAC aí podia dar uma melhorada, né, gente? Não é por nada, não. Entrar na mesa de negociação com se trazer lá, né? Para ver se a gente melhora isso aí. E o PSF, né, que é gente, eu falo assim, ó, é um sonho, né, é um desejo da categoria de quase 15 anos trabalhando aí, e o bendito do PSF, a gente está sempre pedindo, gente, poxa, a gente podia ganhar, né? Pessoal, não tem nada contra o NASF, que entrou agora, mas o NASF só mudaram lá o nome da gratificação, mas recebe, e a gente que está aí já anos na estrada, né? Então, assim, ó, e só lembrando, só vocês olharem esse povo aí, ó. Gente, somos formadoras de opinião, sim. Mais 1 minuto, Rose. Então, assim, ó, quando a gente entra na casa das pessoas, e as pessoas estão em dúvida em quem é o próximo gestor, né, a gente sempre tem como a gente dizer assim, olha, esse aqui vale a pena, esse aqui não vale. Ó, esse aqui foi bom, agora não vale mais. Então, ó, pessoal, ó, vocês estão com uma turma aí boa, hein? Tá bom? Eu acho que é isso. Muito obrigada e vamos esperar, né?
Obrigado, Rose. A Rose acabou de lançar a campanha PEMAC Plus, né? Então, vou convidar aqui o Jair Batista, que se dirige à tribuna. Na sequência, a Helena Mara Dias de Oliveira, agente comunitária do Monte Serra. Por favor, Jair, fique à vontade. Boa tarde, vereador Ricardo, presidente dessa audiência pública, demais vereadores componentes da mesa, representante da Prefeitura Municipal e os principais atores, os agentes comunitários de saúde aqui presentes, né, parabenizá-los pela luta, né, o seu Volmar, que é um grande batalhador nesse enfrentamento aí. Eu tive o prazer de acompanhá-lo lá na Câmara de Vereadores lá de São José. Fomos conhecer lá como foi implantado, né, esse programa de vocês, né, como foi atendido essa luta justa de vocês lá na Câmara de Vereadores, né, e também esperamos contribuir aqui nesse sentido. Eu já acompanho a luta de vocês desde muito tempo atrás, né? Uma época que vocês tentaram criar um sindicato próprio, enfim, que nós apoiamos a luta de vocês, né? Hoje o Sintrazen é que representa vocês, infelizmente não está aqui presente, né? Esperamos que nas próximas lutas aí eles se façam presentes também, que essa luta de vocês que é justa e legítima, necessária, né? Que vocês permaneçam nessa luta, não desanimem, porque temos certeza que não vai se resolver aqui hoje, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vontade política, né? Apesar de que ser uma luta justa de vocês, mas depende de uma vontade política. Foi assim que aconteceu lá em São José, em Palhoça, enfim, outros que já implantaram. Vontade política apenas do executivo de fazer isso. Porque não adianta vir aqui com o discurso de que não tem orçamento, de que a lei é inconstitucional, enfim, isso já foi superado em outros municípios. É questão de vontade política apenas do executivo, né? E não... Se nós formos fazer um comparativo aí, as grandes injustiças que já foram cometidas no poder público, no funcionalismo público, os altos salários que temos por aí, né, a Câmara de Vereadores é um exemplo disso, assim, né, pode ser consultado os salários hoje aí de 15